Hoje nós estamos recebendo aqui no podcast da CDL, doutor o delegado Sérgio Ribeiro. Gente, para vocês terem uma ideia, 10 milhões de reais, 10 milhões de reais é o que os golpistas faturaram com a cidade de Sinop no ano de 2024. Doutor, esse número é alto, hein? Mais de 1.500 boletins de ocorrência registrados apenas no em Sinop, mais de 1.500 vítimas de crime de estelionato apenas no nosso município, o que deu algo em torno de 10 milhões de reais só em golpes esse ano. É um absurdo, né? E, inclusive, teve algumas pessoas que tiveram um prejuízo gigantesco dentro desses números aqui dos 10 milhões, não é às vezes 500, 1.000, teve alguns que tiveram um prejuízo bem relevante dentro desse todo, né? Não, e não é mais golpe apenas de aquele golpezinho, manda 20 reais, 30 reais, 50. Agora nós já temos coisas mais elaboradas, como compra e venda de carga de soja. Os criminosos estão ficando cada vez mais sofisticados, que de uma forma que as pessoas, se não ficarem muito atentas, principalmente sobre a utilização da internet, nós teremos cada dia mais, vamos estar transferindo para pessoas que não trabalham os recursos das pessoas que estão se esforçando aí para melhorar de vida. Então tem que ter muita atenção. E de outro lado, as penas do crime de estelionato são muito baixas, né? E difícil também de conseguir localizar, porque assim, a gente fala o que Sinop sofreu aqui, mas os golpistas nem sempre são aqui da cidade, né? Não. Até teve uma reportagem nacional que fizeram uma pesquisa em todos os estados, estimando que quase 40% da população brasileira ou foi vítima de golpe ou de tentativas de golpe. Para você ver que esse tipo de crime se tornou popular, porque os criminosos viram nele uma oportunidade de praticar o crime. E realmente, todas as vezes que a gente... Porque assim, as operadoras de telefonia, esses golpes são geralmente pela internet, usando aparelhos de celular, WhatsApp, esses aplicativos. Eles começam ali, o nascedouro dele é ali. Muitas vezes o telefone é 66, só que ele está registrado como 66, o golpista tem lá, ele tem uma linha telefônica 66, tem uma linha telefônica 44, ele tem uma linha telefônica 65, uma 67 do Mato Grosso do Sul, uma 62, Goiás, ele tem várias linhas telefônicas que ele utiliza naquele aparelho de celular, porque a gente mora aqui no norte do estado do Mato Grosso. Se vem um telefone 78, por exemplo, DDD 78, você já desconfia que é um criminoso. Isso é golpe. Às vezes você nem atende. Sim. Mas quando você vê um 66, você fica preocupado por ser alguma coisa que você tenha que atender, e você acaba atendendo e conversando com aquela pessoa e você se torna suscetível a praticar o crime. Mas muitas vezes esse cara não está baseado em Sinop. Apenas a linha telefônica é do número 66, que ele contrata pela internet, muitas vezes com os dados de outras pessoas, que não é o próprio criminoso, e ele está aplicando golpe em Sinop aqui, como se estivesse aqui. E assim, até achei interessante hoje, quando o doutor chegou aqui, ele já trouxe uma papelada. Doutor, assim, a gente que está tanto tempo na imprensa, acompanha isso, a evolução dos crimes. Antigamente, quando eu cheguei em Sinop, que a gente fazia muita reportagem, a gente corria atrás da polícia, atrás de assalto, de tanta coisa. Hoje, praticamente não. Hoje, os crimes... Uma boa parte, que porcentagem mais ou menos que a gente poderia dizer que eles estão virtuais, doutor? Então, olha, eu não saberia dizer assim, de todos os BOs registrados por dia, mas a percepção que a gente tem lá Sim. é que o crime de estelionato é o de maior incidência, superando atualmente o crime de furto. Em contrapartida, a delegacia de estelionato, nós não temos uma delegacia de fraudes, de estelionatos. Nós temos uma delegacia hoje de furtos e roubos e tráfico de drogas, que está mais no combate ao crime organizado violento. E uma delegacia de estelionato, que é o crime de maior incidência, nós temos ali 3, 4 servidores para investigar esses golpes.
eu até entendo, porque a pena do crime de estelionato, a pena base é de 1 a 5 anos. Aí a pessoa olha a pena de 5 anos e fala, não, mas é muito. Só que aí, como a pena mínima é 1 ano, e geralmente para o cara pegar o criminoso pegar além da pena mínima, o estelionato tem que ser agravado, tem que ter um monte de reincidência. Então, 1 ano é regime aberto. O cara não vai ficar preso um dia sequer. Então, você torna a atividade policial e as investigações com resultado ruim, com a legislação que está aí para proteger o criminoso e a polícia, o cidadão fica vulnerável. Aí a gente olha pro Estado de Direito nosso e a gente percebe que as legislações não foram construídas para proteger a pessoa honesta. Aliás, eu tenho dito isso, nós estamos vivendo um momento cultural em que os valores estão sendo deturpados, que hoje, eu tenho brincado, mas é verdade, a pessoa que é honesta, trabalhadora, por exemplo, se for aquela pessoa mais comum, essa pessoa é criminalizada. Agora, aquela pessoa que o que seria inconcebível, que usa a vida, que vive aí, vamos usar um termo assim, vampirizando as outras pessoas, porque não trabalha e começa a tirar dinheiro daquelas pessoas que trabalham, que produzem, essa pessoa aí tem todo um arcabouço legal a seu favor. O que eu não entendo é essa passividade do povo brasileiro. O povo brasileiro, as coisas estão acontecendo, ele está sendo vítima de golpe, o brasileiro está pagando ali 70% de imposto. O classe média brasileiro, o cidadão de classe média, que é aquele cara que trabalha, que vai à luta, que não recebe nada do governo, porque ele paga escola particular, ele paga plano de saúde, ele não recebe nada do governo. Esse cara paga 70% do que ele ganha em impostos e não recebe segurança, que é o caso que nós estamos debatendo aqui hoje, não recebe saúde, não recebe nada do governo, e parece que que o brasileiro está em coma, assistindo tudo ali meio paralisado, sem entender o que está acontecendo. A verdade é que o cidadão, classe média no Brasil hoje, ele está sendo tratado praticamente como um criminoso, como um explorador, como esse cidadão que é a pessoa que está trabalhando, que é o cara que mais paga imposto do Brasil, que de cada R$10 que esse cara ganha, ele devolve 7 para o governo. Em outros países, as primeiras revoltas que nós tivemos, em várias, inclusive documentadas inclusive na Bíblia, eram por causa de impostos de 20%. Agora, metade da população brasileira está pagando 70% para ser, nós estamos vendo aí crime, para ser vítima de crime, com a legislação toda protegendo o criminoso. E assim, doutor, às vezes fica até difícil de conseguir encontrar esses criminosos, porque o crime ele mudou hoje em dia. E às vezes a pessoa que cometeu esse crime está lá em outro estado, aí depende de outra equipe por lá, fica mais difícil de dar uma resposta à população por parte da polícia, né? Sim, assim, primeiro, as fraudes envolvendo a internet, elas são muito difíceis, porque os criminosos, esses que têm um pouquinho mais de discernimento, que é um pouquinho mais inteligente, e a gente tem que entender que muitos jovens que estão indo para a criminalidade, que não estão optando pelo meio legal, pelo caminho legal de trabalhar, estudar, montar um negócio, ter uma profissão, esses que são a minoria, mas que tem causado um dano muito grande, o cara que tem um pouquinho de discernimento, que cresceu na internet, ele sabe muito bem que um celular ele deixa rastros, e que se eu sou de Sinop e cometer o crime em Sinop, a probabilidade de eu ser preso é grande. Então, se ele aplicar o golpe, que seja em Sorriso, ou em Lucas, ou em outro estado, quando o policial for lá e pedir porque a telefonia, quando nós estamos aqui, nossos celulares estão ligados à internet. Então, quando a gente manda uma mensagem de celular, o seu endereço de IP
A sua provedora de internet, ela identifica o local que você está, o IP que você está, o número do telefone, o número do aparelho celular e para quem você mandou. Então, quando você pede lá o destinatário daquela mensagem, daquele dinheiro, se você recebe a informação que ele está lá em Rondônia ou ele está em Cuiabá, a gente pede, olha, a gente liga para as delegacias lá, por mais que eles tenham boa vontade e vão atrás, eles têm os problemas deles, tem os golpes que são aplicados em Cuiabá também, que são aplicados em outras cidades. Então, acaba eles não dando muita atenção para os golpes de outras cidades, porque eles já têm os problemas deles, depois eles resolverem, então eles não vão empreender tanto esforço para resolver o problema lá de Sinop. Então, o que nós precisamos aqui é que ter, além de investimento na polícia, nós precisamos, é urgente, estamos falando aqui, provavelmente vai ser montada uma delegacia aqui de combate ao crime organizado, a DRACO, que vai combater geralmente principalmente os crimes praticados por organização criminosa. E o que a gente tem percebido é que, inclusive, o estelionato está sendo praticado por membros de organização criminosa. Nós estamos vivendo, a gente estava conversando antes, assim, meu receio é nós sermos um novo México. E o que é o Novo México? Cada província do México, e o México não é tão grande quanto a gente para ter cada estado assim, ser delimitado como nós temos, cada província do México, você tem uma quadrilha dominante. Só que lá, as quadrilhas estão tão infiltradas no crime, que os policiais, muitos deles, além de serem cooptados pela criminalidade, os que não são sempre vítimas de homicídios, de ameaças, de um monte de tipo de crimes, que as quadrilhas estão se enraizando. E quando a gente olha para um estado igual ao México, nós também não somos nenhum exemplo de paz social, mas lá eles chegaram a ter, um país com população menor do que nós, chegou a ter 120 mil mortos por violência criminal por ano. Nós já tivemos 60. Aí o estelionato que nós estamos conversando, que são os golpes, a gente tem percebido que também as pessoas que estão cometendo esses crimes são faccionadas. Porque a desgraça, desculpe usar essa palavra, do crime organizado, é que ele está fazendo o seguinte: toda atividade criminosa que é lucrativa, ele está usando a violência das armas, dos homicídios, do negócio, para falar, olha, se você cometer esse crime aqui, você vai cometer crime de estelionato em Sinop, então você tem que pagar para a quadrilha tanto por cento. Se não pagar, nós te mata. E a pessoa hoje teme mais a organização criminosa do que o sistema jurídico. Então, nós estamos vivendo um período de transição de que, se nada for feito, nós vamos ter no Brasil um narco-estado, um país em que uma parte do Estado ela é formada por membros de organizações criminosas. E, doutor, como é que está a situação da organização criminosa aqui na nossa cidade? Olha, aqui é patente, é claro e evidente que nós temos diversas organizações criminosas atuando no Mato Grosso, mas duas são preponderantes. As que são preponderantes no estado de Mato Grosso são o PCC, mais na fronteira com a Bolívia, com as nossas fronteiras com outros países, são mais preponderantes nesses locais, mas em 80% do estado do Mato Grosso, a quadrilha predominante é o Comando Vermelho. E aqui em Sinop, nós temos essa aparente paz social, porque as pessoas não temem aquilo em ir a lugar algum em Sinop. As pessoas ainda conseguem ir em todos os lugares sem ter medo de ser morto, de ser assaltado, elas ainda têm essa relativa paz social. Uma parte dela está vinculada à predominância do Comando Vermelho sobre as outras quadrilhas. Então, eles são muito fortes, têm muitos membros, de modo que, quando outra organização criminosa tenta crescer aqui, eles dão um jeito de matar. Então, hoje, a predominância no estado de Mato Grosso e em Sinop é do Comando Vermelho. E como que a polícia lida com essas situações das organizações hoje dentro da cidade? Nós temos feito trabalhos visando o combate. Então, por exemplo, as operações de maior envergadura aqui no município de Sinop, nós vamos ser francos e claros, têm sido feitas pela Delegacia de Furtos e Roubos, que tem uma equipe um pouco melhor
e um pouco mais de recurso para fazê-lo. Mas nós precisamos, no mínimo, triplicar, porque a maior, como eu disse, o tal do Comando Vermelho está se inserindo desde cobranças ilegais ao homicídio. Digamos que hoje, talvez a maior pena no que nós temos do direito penal brasileiro seja do latrocínio e do homicídio, esses dois, que aplicam mais os homicídios qualificados. Então, esses caras estão do furtinho ao latrocínio no espectro, estão cooptando toda a criminalidade para serem membros. Aí, até essa semana, o doutor Vitor Hugo, dentro de uma das operações que ele está fazendo lá aqui em Sinop, conseguiu apreender e sequestrar cerca de 10 milhões em bens de uma das lideranças do Comando Vermelho aqui de Sinop, conhecido vulgo Sapateiro. Então, só que nós estamos fazendo atuações pontuais e hoje a tecnologia ajudou demais o criminoso. Os meios de comunicação ajudaram demais o criminoso. E a nossa legislação e os nossos tribunais, o nosso Poder Judiciário, em regra, é um bom Poder Judiciário. Nós temos visto, em alguns estados, inclusive no estado de Mato Grosso, algumas maçãs podres de pessoas que estão vendendo sentenças e que estão sendo expurgadas. Mas, em regra, nosso Poder Judiciário ele é bom. Só que nós precisamos também de mais juízes que entendam um pouco de segurança pública. Porque o fato do juiz estar lá na vara criminal dá uma percepção para ele. Só que, muitas vezes, a realidade é muito maior, o problema da segurança pública é muito maior do que o que ele está vendo nos processos criminais ali. Então, quando chega lá no processo criminal, o criminoso, ele não está drogado no momento, ele está orientado pelo advogado criminalista ali, que também eu entendo que é necessária a defesa, porque a pessoa tem o direito de se defender de uma acusação criminal, mas ele já está num momento em que a percepção não vai ser a mais adequada. Então, por exemplo, eu estou dizendo isso para chegar num ponto. As plataformas que nós estamos vendo aqui ser usadas para os crimes de estelionato, elas também são usadas para o homicídio, são usadas para as torturas, são usadas para os roubos, são usadas para um monte de coisa. E elas não respondem nem ao Poder Judiciário, nem às polícias. A gente tem muitas informações que estão transitando, por exemplo, se eu mando uma mensagem para você através do aplicativo mais conhecido, que é o WhatsApp, mas nós temos vários outros. Essa mensagem, com conteúdo, eu posso estar falando, olha, vá lá, sequestre tal pessoa. Não teve hoje a operação do Dr. Braulio contra as pessoas que mataram o jovem Gabriel Santos Rosa lá, conhecido como Santrosa. Por que as plataformas não informam, ou ainda, mesmo que não informem, não fornecem quando as polícias pedem, o juiz, você pede lá, juiz, é o seguinte, nós temos 10 pessoas cometendo crime aqui. As 10 utilizam celulares, as 10 utilizam WhatsApp, utilizam Telegram, utilizam esses aplicativos de mensagem. Eu quero que você obrigue, a nossa legislação permite que você obrigue que eles forneçam o conteúdo da mensagem. As plataformas, elas têm um argumento simples e mentiroso de que elas têm criptografia de ponta a ponta, que não fica, que o servidor deles não armazenam e que eles não têm capacidade técnica para fornecer. Isso é uma mentira que a maioria dos técnicos aqui, de informática, consegue desmentir isso daí. Mas com esse argumento eles não fornecem. E se o juiz de Sinop determinar e falar, olha, você vai ter que fornecer, senão nós vamos bloquear a sua plataforma. Alguns juízes corajosos no Brasil, que eu considero que são aqueles caras mais... tentaram fazer isso, fizeram. Aí chega no tribunal, aí eles fazem, a empresa de tecnologia não cumpre, eles falam, então nós vamos bloquear no país inteiro a sua empresa.
Porque quando eu te mando uma mensagem, nós temos um negócio que chama provedor backbone. O que é o provedor? É o provedor estrutural da internet. Nós temos uns 8 ou 10. Então, para a minha mensagem, ela vai daqui para os Estados Unidos, e esse provedor de estrutura, que a gente chama, esse provedor de estrutura são umas 8 empresas só no Brasil. Então, se eles bloquearem a transmissão do aplicativo WhatsApp, por exemplo, o aplicativo fica sem funcionar no país. Só que aí, todas as pessoas ficarão, mas a empresa se recusa a cumprir, aí ele recorre para o Tribunal de Justiça. Às vezes o Tribunal de Justiça defere ou não defere, mas a regra é que quando chegar no STJ, no Superior Tribunal de Justiça e no STF, essas decisões não durarão 48 horas. Aí, para combater, e aqui vai uma crítica a alguns tribunais, quando o cara cometeu um crime lá, fazendo um protesto contra o Estado Democrático de Direito, obriga as plataformas a cumprir. Mas quando o cara ele comete o crime, seja um homicídio, seja como no caso do Gabriel Santos Rosa, da Santrosa, que teve toda uma quadrilha organizada para matar, as operadoras se recusam a cumprir. O juiz, ainda que determinasse aqui na... E esse assunto ainda repercutiu nacional, né? Repercutiu nacional. As operadoras se recusam a cumprir. O juiz aqui, da primeira instância, que muitas vezes são os mais corajosos, determinam, chega nos tribunais, essa decisão cai e fica por isso mesmo. Então, a vida do brasileiro vale muito pouco. E, doutor, hoje em dia, o policial ele tem que ter um conhecimento técnico em tecnologia para conseguir estar também indo em busca de respostas, de desvendar um crime. Enfim, mudou bastante. Vocês precisaram estudar mais, contratar pessoas mais específicas na área também? Como que ficou? A gente pode fazer uma comparação assim com 10 anos atrás. Os nossos policiais, alguns de nós, eu mesmo estou tentando me capacitar para isso. O grande problema é que muitas vezes a gente não tem tempo. Até tem empresas hoje de tecnologia, inclusive constituídas por delegados de polícia, investigadores, que capacitam os próprios colegas para enfrentamento à criminalidade organizada, inclusive com curso, com tecnologia e tal. Alguns de nós, inclusive tem 2 servidores nossos ali, fazendo especialização em inteligência artificial, fazendo especialização em combate à lavagem de dinheiro, utilizando outras ferramentas, só que eles estão se qualificando por conta própria, porque o Estado em si ele tem muita dificuldade de qualificar o servidor. A nossa academia de polícia nunca teve tantos cursos como agora. Só que, por exemplo, você falou de tecnologia. Sim. Essa qualificação, eu não vou conseguir pegar um guria lá, novato agora, e colocar 10 policiais que tenham afinidade com tecnologia, já formados nisso, e nós somos 140 municípios, 10 policiais colocar em cada município, com essa qualificação. Então, como eu não vou conseguir contratar de novo, eu tenho que treinar os que já estão aí. Então, eu entendo que o governo deveria fazer um programa mais ambicioso de requalificação profissional, porque nós temos a Polícia Civil, todos os policiais nossos são formados, têm nível superior. Então, não há dificuldade de retreiná-los em outra área do conhecimento. Só que aí você precisa colocar esse cara na sala de aula, tirar ele ali 1 mês, pelo menos, por ano, cada policial tirar 1 mês por ano, e colocar ele 8 horas na sala de aula nesse mês e retreiná-lo para que ele possa dar vazão a essa nova criminalidade que nós estamos tendo. E doutor, a gente pode até perceber assim, o crime de assalto, por exemplo, que se via muito, e era bastante, eram vários assaltos por dia. Hoje em dia é perigoso a pessoa ir lá, para a própria pessoa que está cometendo o crime, porque a polícia vai chegar super armada, bem treinada, que ela foi preparada, né, desde a base dela. Aí, às vezes, muito mais vantajoso o criminoso ficar lá, do outro lado, no celular, até no ar-condicionado, passando um crime, muitas das vezes não vai nem correr risco de ser preso, enquanto a outra pessoa que vai optar por ir lá
cometer um assalto, praticar um assalto, corre um risco de vida, enfim. Então, se for fazer uma avaliação, e sem contar outra situação, hoje em dia, doutor, o dinheiro está sumindo. Então, quanta coisa que não mudou, né, de anos atrás para agora, e que precisa também se reinventar, enfim, senão, né, os criminosos, a tecnologia está vindo com tudo. O que você falou, ela está totalmente baseada na realidade. Se a gente olhar aqui para 2015, eu já estava em Sinop. Sim. Nós tivemos um ano atípico, até teve reunião com o governador aqui, uma população, teve aqueles homicídios, mataram empresários em roubos, lembra? Era bastante. Paulo Teirão, o meu próprio menino Eric. Fizeram de caminhonete, né, envolvendo. Eu me recordo dessa época, doutor. Esses crimes estão acabando. Não, o roubo, ele não vai acabar totalmente. Sim. Mas entre o risco de eu pegar uma arma, colocar na cintura e praticar um crime de roubo e poder me defrontar com a polícia e morrer, porque muitos desses criminosos morriam na prática do crime de roubo, ele olha e fala, não, eu vou lá me arriscar por 10 mil. Em 3 dias, praticando o estelionato, ele consegue esses 10 mil. Então, e a pena do roubo é de 4 a 10, a pena do estelionato de 1 a 5. Então, a chance dele ficar preso no roubo, caso não tenha sucesso, é muito maior. A do estelionato, ele vai responder em liberdade. Então, os caras migraram para outros crimes. O que não deixou de acontecer foram os homicídios. O que não deixou de acontecer é o tráfico de drogas, que é um negócio, como você tem um mercado consumidor, você tem um fornecedor, que são as quadrilhas. Então, essas coisas não mudaram, mas o roubo tem diminuído cada vez mais. E, doutor, até porque, assim, as empresas hoje, elas já não têm mais tanto dinheiro em caixa. Isso já mudou bastante. Hoje, quem que anda com dinheiro? Exatamente. Antigamente, as pessoas só recebiam dinheiro, todo mundo andava com muito dinheiro, né? Hoje em dia, não. Hoje, você vai ver a pessoa praticamente tudo por meio da tecnologia, desse sistema de banco, enfim. Se mudou o uso de cartão virtual, enfim. Então, nem as pessoas, nem as empresas não estão mais com dinheiro. Fica muito arriscado de ir lá cometer o assalto, né? As pessoas não andam mais com dinheiro. Não andam. Até esses crimes que a gente tem aí envolvendo os roubos de celulares, até esses deram uma diminuída. Por conta da possibilidade de, quando pegar o celular, como os celulares são rastreáveis, então você pega o iPhone, que tem o rastreador do iPhone, ele é muito bom. Sim. Então ficou mais fácil. Então o cara está diminuindo cada vez mais essa prática deste crime, e em contrapartida, os crimes de fraude estão aumentando cada vez mais. Tanto que você já viu falar que 40% da população brasileira foi assaltada? Não tem. Mas 40% da população brasileira foi vítima de pelo menos uma tentativa de golpe. Cara, é muita gente. É muita gente. Então, ou o brasileiro, e eu falo assim, nós vamos ter que largar a letargia. Porque os governos, os políticos, eles só mudam a legislação se a população exigir. E a nossa população, ela está com medo. Eu acho que a atuação frente, principalmente após o 8 de janeiro lá, aqueles protestos que redundaram nessas operações conduzidas pelo STF, afastaram a população de reivindicar aquilo que é justo. Então, hoje, a população está com medo até de fazer, nós estamos sendo vítima de crime de estelionato, estamos sendo vítima desse crime, daquilo, e a população está com medo até de protestar contra aquilo que é justo e legítimo que ela proteste. Então, o cidadão está com medo, e a gente está vendo essa letargia prestigiar, favorecer o criminoso. Porque, como eu volto a dizer, os políticos só mudam a legislação no sentido de favorecer a população, principalmente a população honesta, a partir de cobranças da população. E a nossa população, ultimamente, parece que ela está em coma, letárgica lá. Doutor, você acha que teria que ter uma mudança? É importante demais. Eu costumo dizer o seguinte, a gente olha
eu pego o parâmetro dos Estados Unidos para o Brasil, por quê? O Brasil, os Estados Unidos, China, Rússia, são países que você só pode comparar ele e Índia, digamos, são países que você só pode comparar entre eles. Porque quando você pega uma Europa, a Europa inteira cabe dentro do Brasil. Então, nós temos cada estado aqui uma realidade. Mas você consegue perceber uma coisa na legislação americana. Os estados onde tem pena de morte são estados que têm menos homicídios. Os estados onde tem pena de morte são estados que as pessoas evitam cometer os crimes que são apenados com aquela pena. Os estados que têm prisão perpétua, a mesma coisa. Então, ou a gente vai... E aí é o que eu tenho defendido. A nossa Constituição ela foi construída em 88, a partir da redemocratização, que nós vínhamos de um regime autoritário, militar, o regime militar, conhecido assim, e desse regime militar vieram os legisladores posteriores a eles com sentimento de vingança. Aí, muitos desses cometiam crimes tentando redemocratizar o país e nesse processo de redemocratização, eles criaram movimentos revolucionários, movimentos armados, então cometiam crimes para, teoricamente, voltar à democracia. E foram essas pessoas que fizeram a Constituição e fizeram a nossa legislação. E essas pessoas fizeram de uma forma para se proteger, porque eles também participaram de atividades ilícitas no regime militar, e construíram uma Constituição extremamente leniente com a criminalidade. O que chamam de Constituição garantista, muitas vezes ela garante apenas a liberdade do criminoso, ela não garante a segurança do cidadão. E eu volto a dizer, o cidadão, aquele cidadão que ganha ali, vamos colocar aí, de R$3.500 para cima, esse cidadão é marginalizado. O cara que ganha R$5.000 para cima, ele é marginalizado. Ele é o cara que trabalha, ele é o cara que paga imposto, ele é o cara que faz o Brasil crescer, mas é o cara que a legislação marginaliza. E, doutor, a gente tem visto também, até o próprio governador Mauro Mendes tem falado de mudança na Constituição, né? O Mauro Mendes, ele está sendo uma grata surpresa nessa área agora. Por que a gente vê sucessivos governadores que olhavam para o setor de segurança apenas como aquilo ali gasta muito, é um setor que só dá problema, que não... Olhavam só assim. Ele começou a entender qual que é a responsabilidade, o quão importante é. E volto a dizer, e por que também o Mauro Mendes e outros governadores, até o governo federal, está tentando criar políticas para a segurança pública. Hoje, é a primeira ou a segunda maior preocupação do brasileiro é a segurança. É a segurança pública. Então, os políticos não são bobos. Eles sabem que quando ele for... Os políticos são movidos a voto. Eles sabem que, se eles não resolverem aquilo ali que é uma preocupação do cidadão, a população vai cobrar eles na época das eleições. E o Mauro Mendes, ele tem se posicionado naquilo que é correto do espectro legal, aquilo que tem que ser feito. Porque o governo federal ele até propôs algumas mudanças, mas as mudanças visam apenas centralizar o poder de decisão no governo federal. Hoje a responsabilidade pelo combate à criminalidade ela é majoritariamente estadual. Os governos estaduais que são responsáveis pela segurança pública. E eu não vejo as PECs lá, elas são, primeiro, no jeito de policial. Então, você tem que tomar cuidado, você tem que colocar uma câmera no policial para evitar que ele seja violento, para evitar que ele cometa erros no exercício dele. Você tem que centralizar, centralizar em Brasília, mas tudo isso, coloque a câmera, tudo bem, nós não temos problema de usar esse negócio, não. Coloquemos as câmeras nos policiais. Só que isso vai resolver o problema da segurança pública? Não vai. Por que o cara fala assim, então, crime de estelionato, os caras estão praticando crime, estão enriquecendo, então toda a perda patrimonial, tudo aquilo que o cara tiver
que foi encontrado com ele ou com as pessoas que participaram do golpe seja revertido para indenizar as vítimas. Segundo, o cara praticou um crime de homicídio, um sequestro, um estupro, prisão perpétua. Homicídio, pena de morte. Se você mandar o recado, mudar a lei, só uma mudança mais séria na lei já impacta nos índices de criminalidade. E, doutora, a gente fala aqui, e queira ou não, sempre recai aqui nos golpes, né, que têm sido os principais. Aqui na cidade, o que mais tem sido aplicado? Então, aqui nós estamos tendo, vamos colocar 10, não vai dar 10 golpes, vamos colocar umas modalidades que são mais comuns. Uhum. Aquela do falso, a pessoa, falso parente, falso amigo, a clonagem do seu perfil. Não é a clonagem do número do seu celular. É a pessoa pegar um número diferente, se passar por você e encaminhar mensagens para seus amigos, parentes, colegas de trabalho, pedindo dinheiro. Esse é um golpe que não deixa de acontecer, está acontecendo todos os dias, porque o cara, você pensa assim, eu pego a sua agenda telefônica, eu vejo seus contatos lá, vejo quem são as pessoas que são do seu íntimo ali, e pego uma foto sua. Você é pessoa pública, você está aqui na internet, você é repórter. É fácil demais conseguir uma imagem atual sua. Pega uma imagem sua, coloca no perfil e começa a pedir dinheiro para a pessoa, conversar com a pessoa e pedir dinheiro. Por exemplo, essa semana eu estava lá na delegacia e eu espelho o WhatsApp numa segunda tela, porque eu vou trabalhando numa tela aqui e às vezes respondo alguma coisa que as pessoas me perguntam na segunda. Muitas vezes, a gente fica no automático e você olha lá você não olha o número do celular, você olha a fotinha lá. Sim. Se você não tiver atenção, você manda o dinheiro para a pessoa. A pessoa é sua mãe, é seu irmão. Esse é um que não para de acontecer. O do intermediário talvez seja o de maior incidência, que a pessoa se passa por comprador. É interessante a gente falar, porque tem muita gente caindo nesses golpes. Então, talvez, nesse momento, a principal orientação seria a informação. Né? Essa ferramenta das pessoas deixar de cair nesses golpes, não é, doutor? Então, esse do falso parente, da pessoa que está utilizando uma foto sua no WhatsApp para pedir dinheiro para outras pessoas, é só você ligar no número tradicional que você tinha da pessoa, esperar falar com ela antes de você fazer a transferência. É uma cautela simples. Naquele outro Naquele outro tem outro que intermedia, venda de carro, venda de casa, acontece ainda? Nossa, isso é demais. Bastante. Todo dia. Esse aí vai dar venda da geladeira, do carrinho de mão, até a venda da carga de soja. Tudo venda na internet, doutor? Porque as pessoas hoje negociam utilizando as plataformas. Sim. Então, a internet aproximou o comprador e vendedor. Você anuncia o carro, você anuncia a compra seja de carga de soja, seja de veículo, seja de caminhão, seja de qualquer outra coisa, seja a venda de empréstimo, tudo na internet. E a pessoa entra ali, o criminoso ele clona os anúncios com o número de celular dele e entra em contato com o vendedor e comprador. O segredo desse golpe é manter as duas partes um pouco cegas, não vendo que, por exemplo, o bem está num preço um pouco mais em conta, e que o depósito não será para o proprietário do bem. E muitas vezes até o vendedor autoriza, porque ele está tão enganado, o depósito para o intermediário, que seria o falso corretor. Aí depois ele entrega o carro, a moto, o bem, o carrinho de mão, a geladeira, o freezer, entrega essa coisa que ele está vendendo, e o comprador leva e ele não recebe o dinheiro. Quando ele percebe que está num golpe, uma parte perdeu a coisa, a outra perdeu o dinheiro. Então, muitas vezes fica aqueles carros lá na delegacia que está em disputa entre comprador e vendedor, porque eles não chegaram os dois e falaram, olha, eu anunciei na internet, uma cautela simples, sentamos nós dois, olha, eu vi lá a casa, eu vi lá o carro, é o seguinte, eu estou comprando por 10 mil, é para depositar na sua conta? Não, aí na hora que você falar o valor que você está comprando,
e na conta que está pedindo para ser feito o depósito, o do golpe não acontece. Ele já não acontece. Então, os dois olhar, o comprador e o vendedor verdadeiro, olhar no olho um do outro e discutirem as cláusulas do contrato. Porque o golpista, ele inventa uma historinha. Não, só não fala o preço daí que eu estou vendendo para você por causa disso. Inventa uma historinha e você cai na historinha. Então, esse é um golpe fácil de ser evitado e que as pessoas caem todo dia. Todo dia tem alguém caindo nesse golpe. Por que as pessoas estão caindo tão fácil assim? Eu penso que tem um fator psicológico, que é o cara, vou dar um exemplo, o cidadão quer comprar um carro e ele tem lá, vamos colocar, 30 mil reais, que ele compraria, digamos, um Gol. E ele vê um anúncio de um carro um pouco melhor por 35, 40, ele fala, não, quase dá, eu vou dar um jeito e vou comprar esse aqui, que esse carro vale 50. Então, eu vou comprar esse aqui, que é um carro melhor, e o sonho dele, na hora de realizar o sonho dele, essa felicidade, essa vontade de realizar o sonho acaba cegando ele, e ele não percebe os sinais de alerta do golpe, que é depositar para terceiro e não para o dono. Porque se eu vou comprar de você o carro, por que eu vou depositar para o corretor? Eu deposito para você, e se ele está devendo para o corretor, ele que pague o corretor. Sim, o que foi combinado com o outro. Aí que está, às vezes, essa importância, doutor, de verificar, de ir numa empresa séria, né? Ou existe empresas com fachada, que eles chegam a colocar fachada de empresa, montar uma empresa aqui e fazer. Existe também? Tem. E como verificar se é sério ou não? E esses caras que são mais profissionais, que constituem empresa, são poucos. São menos gente. Mas tem. Nós estávamos conversando aqui antes do falso correspondente bancário, em que um cidadão em Sinop se passando por um corretor e um correspondente de um banco, falou que ia vender uma casa para uma cidadã e ela mostrou a casa, foi lá na empresa que realmente detinha a procuração para negociar aquela casa e mostrou a casa para a pessoa, falou, não, agora para aprovar o seu financiamento você vai ter que pagar. Se eu já estou pegando um dinheiro, eu não tenho ele para pagar, vou ter que financiar, eu ainda vou ter que pagar para financiar. E aí fica até aquele alerta, né? Para quem está comprando e para quem está vendendo também. Cuida para quem você entrega a chave do seu imóvel, né, doutor? Então, porque todo mundo vai cair, né? Nós temos golpes aqui que são muito bem elaborados. Vou citar dois. Um que a pessoa contratou. O golpista montou o escritório não em Sinop, mas em São Paulo, e o outro em Cuiabá, em que eles visitavam o empresário aqui, os empresários, um oferecia o crédito, vou te emprestar 8 milhões numa taxa X. A taxa, sinal de alerta nesses falsos empréstimos. Se a taxa é muito melhor do que os demais bancos iriam lhe oferecer, e, por exemplo, nenhum banco, fica um alerta para os empresários aqui, nenhuma instituição financeira, exatamente nenhuma, tem condições de emprestar a uma taxa de juros menor do que o BNDES. Se o BNDES está emprestando a 6% ao ano, que é 0,5% ao mês, que é uma taxa ótima, você vai contratar com a empresa que está te emprestando a 0,25%, alguma coisa está errada. Porque o governo, para emprestar a 0,5% ao ano para os empresários, para subsidiar aquele empréstimo, aquele investimento, ele paga o juro de mercado para o banco. Então, o governo todos os brasileiros estão pagando para subsidiar aquele empréstimo. Então, se uma empresa está te oferecendo uma taxa de juros menor do que a BNDES oferece, pode sair fora que é golpe. Nesse caso, os caras montaram a empresa, vieram aqui visitar o empresário, vieram de terno, bonitinho, bem apresentável, fizeram a reunião, falou que ia, levantando suspeitas. Falou que ia na fazenda do cara. Aí chegou aqui e falou, nós vamos te emprestar 8 milhões, a taxa é tal, mas nós precisamos fazer um seguro. Um seguro, porque esse dinheiro vem do Banco Internacional, e o cara, quando consultava a instituição financeira, ela existia.
Aí ele é... Deu você com a boca. Aí ele é... O cara seduziu ele pagou lá 700 mil nessas taxas para pegar 8 milhões. Quando ele se percebeu, o sinal de alerta e a taxa era muito menor. E o outro caso é o cara que estava vendendo um consórcio e prometia para o cara, fala, olha, eu vou te entregar 10 milhões aqui, você vai contratar 200 consórcios e nós vamos contemplar os 200 para você. Você dá um lance mínimo ali, nós vamos contemplar. Esse foi um golpe, eu acho que foi o golpe mais elaborado, a fraude mais elaborada que nós tivemos na delegacia até hoje. Porque o empresário saiu daqui, pegou o avião dele, foi para São Paulo, reuniu com os caras lá, contratou 200 cartas de crédito no valor de 200 mil. Aí se você contrata 200 cartas, 200 consórcios, a chance de um ou outro sortear você já no começo é grande. Então sorteou em 2 e 3, nas outras 200 o cara não conseguiu ser sorteado. Ele achou que ia pegar, nesse caso eu acho que ia dar 40 milhões, né, 200 cartas de crédito, 200 mil. O cara achou que ia pegar e ele pagou. Esse empresário comprou as 40, fez os 200 consórcios, e ele pagou as primeiras prestações. Nesse caso aí, foi uma coisa mais elaborada. Os caras colocaram no contrato, nos contratos de consórcio, que as primeiras 8 parcelas daquele consórcio não tem juro, mas tem taxa de administração. Os caras inseriram no contrato, usando má fé, que as 8 primeiras prestações do consórcio seriam a taxa de administração, de modo que a vítima, caso rompesse o contrato, por exemplo, não, esse é um golpe, não fui, deu 3, 4 meses, não fui sorteado, só fui sorteado em 3 cartas de crédito, que eles me prometeram que ia ser sorteado nas 200. Eu vou ter que pagar, vou romper, vou acabar com esse contrato. Eu perdi 1.300.000, por quê? Porque as primeiras prestações, contratualmente, estão lá como taxa de administração. Quer dizer, o cidadão, que é uma pessoa esclarecida, um empresário, um cara bem sucedido, fez um negócio inadvertidamente, com a falsa promessa. E a promessa não estava no contrato, a promessa estava na negociação no WhatsApp. Entende? Porque se o cara tivesse garantido para ele, contratualmente, que ele ia ser sorteado no contrato, nas primeiras prestações, em todas as 200 cartas de crédito, nas 3 primeiras prestações, talvez ele fizesse o contrato mesmo assim. Mas a pessoa não pode colocar isso, que ele não consegue nas administradoras de consórcio fazer isso. Até porque é sorteio, né? Ele teria que viciar o sorteio nas 200 cartas de crédito. Então, esses negócios muito bons demais, ele tem que acender o sinal de alerta. Consulte um advogado. Se eu sou empresário, eu vou sair daqui para São Paulo para fazer uma negociação dessa, eu levo a tiracolo, pelo menos um especialista em direito nessa área, um advogado, para evitar que eu cometa esse erro. Então, esse aí foi um erro de 1.300.000, em uma única fraude. O cara estimava pegar os 40 milhões, reinvestir, ia fazer esse dinheiro movimentar e pagaria os consórcios com o lucro das operações financeiras que ele ia fazer nos negócios dele. Então, foi um erro em que a pessoa acabou perdendo. Vai ter que discutir isso juridicamente 10 anos aí. E, doutor, para esses golpes, hoje a gente vê tanto que o pessoal está fazendo, não tem mais uma classe social que eles estão indo, uma faixa etária, né? Um público específico. Não, é oportunidade. O golpista tem que entender que o cara está lá, muitas vezes ele monta o escritório do golpe mesmo, lá com um monte de celular, e o cara fica ali o dia inteiro tentando aplicar golpe. Isso é pescaria, que a gente chama, expedição de pesca. Cara, é matemática, é estatística. Se o golpista falar com 30 pessoas por dia, pelo menos 1 ou 2 ele consegue dar o golpe. Vai cair no golpe. Então, o cara fica o dia inteiro aplicando. Então, e sabedor que
a dificuldade da investigação, porque não aplica o golpe na comarca dele, aplica golpe fora da comarca dele, sabedor que a dificuldade de investigação por conta das plataformas, por conta da tecnologia é maior e que a pena é baixinha, então ele aplica 30 vezes. E se digamos que ele fosse preso em flagrante no dia da prática do golpe, hoje a legislação penal mudou para o crime de estelionato, de modo que se eu fui preso por causa do golpe que eu dei em você, se o criminoso ele sabe, que fala, não, então vamos fazer o seguinte, eu faço um acordo com você, eu te devolvo 80% do seu dinheiro, devolvo 100% do seu dinheiro, e você retira a queixa. É o acordo que eu faço com você, beleza? A vítima não quer saber do cara ser punido, porque ele sabe que a pena é merda mesmo, ele já perdeu 200 mil, 160 mil. Ele quer o dinheiro de volta. Ele só quer o dinheiro de volta. Aí ele vai lá e faz uma retratação da representação. O que acontece? O crime deixa de existir. Então, o cara que está no golpe lá, ele está jogando com probabilidade e com a legislação penal do Brasil, que ele sabe que a legislação penal, a legislação não está protegendo a vítima. A vítima do estelionato aí, ó, você que foi lesado aqui, nós temos 1.500 pessoas aí, ó. Vocês, 1.500 que foram lesados aí, quando chega o período eleitoral ali, o dia da eleição, que vai escolher deputado federal, principalmente deputado federal e senador no Brasil. Quando você vai escolher esse cara, você não está nem aí, você menospreza o direito ao voto. Mas esse cara aí, que fez a lei do cara que lesou você aí, ó, que beneficiou esse cara que lesou. Porque se a pena fosse 10 anos de prisão para a fraude no estelionato, esse cara sendo preso, pelo menos ia pagar com dias de vida na penitenciária pelo crime que lesou você. Porque aqui, ó, eu lembro de um caso que me marcou ali, de um casal jovem, um menino e uma menina, os dois trabalham. Já parou para pensar? Você encontra a mulher da sua vida. Aí você fala, não, estou apaixonado, vou casar com ela, já é ela. Pronto. Fala, pô, mas não tem uma casa, ela não tem, a gente se une. Fala, ó, vamos juntar aí fazer um trabalho para em 5 anos a gente comprar a nossa casa e casar. Os dois se unem, vão lá, trabalham, economiza, faz das tripas coração, deixa de sair no final de semana, fica só em casa. E durante 5 anos junta ali dinheiro para sonhar da casa. E quando ele chega lá na hora de comprar a casa, vem um anúncio igual esse. O vagabundo, o criminoso, vai lá, entra em contato com o vendedor da casa, fala, ó, vai aí sou corretor, tá indo aí ver a casa, 2 compradores. Eu vou ganhar o meu dinheiro, a minha corretagem, você mostra a casa para eles. Aí a casa, o bandido já entra no vendedor e fala, tira o anúncio, porque senão vai ir mais pessoas aí, eu já vou fechar o negócio com você pelos 600 mil. A pessoa vai lá, fala, aquele casal juntou 200 mil, o anúncio do golpista foi por 300 mil, ele olhou a casa e falou, nossa, aquele casal, essa casa por 300 mil, Deus do céu, eu estou feliz demais, vou financiar aí 100 mil e vou pagar em 5 anos o restante do dinheiro da casa que nós temos. Chega lá, deposita 160 mil para a pessoa, para o golpista. Os outros 40 a polícia conseguiu bloquear, mas 160 os golpistas levaram. E destruíram o sonho de um jovem casal que trabalhou 5 anos ininterruptamente se esforçando para comprar aquela casa. E esse criminoso aí, possivelmente não vai ser punido. Aí, você olha para a legislação penal, aí chega daqui 2 anos, você negligencia a eleição do cara que vai fazer a lei para aquilo lá. Só isso não vai resolver, mas nós precisamos conscientizar todos os brasileiros da importância da escolha das pessoas que vão representar ele lá. Porque os caras que estão representando você aí, ó, vocês, ó, aqui, ó, esses 1.500 pessoas, de quantos que deram aí, ó? 1.518 pessoas esse ano. Então, vamos colocar aí os últimos 3 anos, 5.000 pessoas lesadas. Você saiba que a pena do cara que te deu o golpe é de 1 ano.
ainda que o processo penal ande e ele seja processado, levado à justiça, ele não vai cumprir um dia de pena pelo crime que ele aplicou em você. E a responsabilidade disso é da nossa sociedade, enquanto na escolha dos seus representantes, que não estão nem aí para você. Ele vem aqui, entrega falsas promessas na época da eleição e você escolhe ele. E aí, no desempenho dele enquanto legislador, ele protege o criminoso e não protege você que é vítima. Doutora, a gente está falando bastante disso porque não tem como a pessoa... a gente vê do jeito que está a situação hoje, de toda essa dificuldade que se tem, as pessoas precisam ficar mais atentas e cuidar para não cair no golpe. E por que a gente está agora, nesse mês, falando bastante? Por coincidência, aqui, janeiro foi o mês que mais se teve essa prática. É porque, pensa, vai ser injetado agora no mercado, no comércio, o 13º salário. Sim. O pagamento final do ano é quando as pessoas têm um pouco, às vezes tiram férias, recebem 1/3 a mais nessa época. E não só os comerciantes legais estão de olho, né, nos seus sonhos. O criminoso está também. Aí a pessoa cai no golpe em dezembro, no final de dezembro, e quando vai em janeiro tentar usufruir do sonho, percebe que foi vítima de um golpe. E o 13º dela foi para o crime. Então, naturalmente, janeiro você vai ter tem mais o número é maior. Doutor, eu até estou pensando aqui numa resposta sua, porque eu vou te perguntar quais são os cuidados que as pessoas têm que ter agora que vão viajar, vão deixar suas casas. Talvez você me responda, cuida da casa, mas cuida do que você posta na internet, porque... Exatamente. Talvez até nisso já tem esse... Porque nós brasileiros adoramos rede social, nós amamos. Aí o cara posta lá, tô viajando, tô aqui em Florianópolis e a casa dele está aqui. Primeiro, sempre deixa alguém responsável lá para cuidar da sua casa, principalmente se tiver um vizinho confiável, alguém que está ali que possa te ajudar a monitorar. Outra atitude boa para aquelas pessoas que podem pagar um pouquinho, faz um seguro residencial de 1 mês sobre os seus bens que estão ali, você vai pagar baratinho, os bancos fazem para você aí. E outra, procure, eu sou um cara que, assim, eu sou favorável à tecnologia, ela barateia o custo. Às vezes você compra coisa muito mais barata na internet, se você souber comprar. Mas, por exemplo, nesse caso aí, o seguro bancário residencial, você vai viajar e sua casa vai ficar com seus bens ali, é baratinho, faz um seguro por 1 mês. 1 mês que você vai ficar fora. Paga 1 mês de seguro e viaja tranquilo. Porque aí vai no banco aqui, no Banco do Brasil, o Bradesco, dos bancos que tem praças aqui, e negocia com eles. Então, você já tira essa dor de cabeça. E tenha cuidado com o que poste, porque você posta coisa na internet, não vai ser só seus amigos que vão ver. Vai ser todo mundo. E às vezes até alguém querendo passar um golpe na família só de ver, eu sou fulano, tô aqui em tal lugar. A família vai pensar, realmente, ele tá viajando, tá lá naquele lugar, né? Então, esse cuidado. E a gente quer anunciar a felicidade. Seja feliz primeiro, viaje primeiro, depois, quando você voltar, você posta. A gente está num momento, doutor, que tem que cuidar com tudo, porque eles estão atentos, né, a tudo. Então, se a pessoa não quer cair num golpe, né, enfim... Tem que redobrar atenção, porque às vezes até nessa correria do dia a dia, a pessoa nem presta atenção, de repente clicou num link e mandou achando que era golpe, né? Então, gente, olha, ela citou uma outra modalidade. Tem cara que manda um aplicativo para você e fala, olha, senhor, você liga para você, já mandou um link ali para você, ou no WhatsApp, ou por SMS, seu celular, sua conta corrente está sendo vítima de golpe, os caras estão tentando acessar. O senhor comprou uma geladeira aqui no Paraná? O cara não moro em Sinop, comprei geladeira no Paraná, não. Não, nós vamos proteger você, nós somos do banco, nós mandamos um link para você verificar aí, clica no link aí. O próprio golpista falando que estão aplicando um golpe. Exato. Doutor. Exatamente. Não, me ligaram, esse aí do banco aí me ligaram. Falou,
Foi para você mesmo, Não, doutor? me ligaram, falou, ó, estão aplicando um golpe aqui, não sei o que, compraram isso no seu cartão. Eu falei, puta que pariu, meu cartão, aí aqui era o número 61. Desliguei o telefone, peguei e liguei pro gerente. Falei, irmão, teve alguma movimentação aí na minha conta aí? O gerente da minha conta, que eu tenho o telefone dele, falou, não teve nada não. Ah, não, então beleza, porque tentaram, não, falou, doutor, é igual. Eu falei, então tá bom. Mas eu tomei a atitude que as pessoas devem tomar. Ah, você está sendo... se eu tivesse clicado no linkzinho que o cara manda, ele e tivesse obedecido, o que o cara faz? Ele fala, ó, mandei a mensagem, um link aí para você acessar e ver se você realmente invadiu a sua conta. Você clica no link, ele fala para você, olha, acessa o seu aplicativo do banco aí na sua casa mesmo. Acessa o aplicativo do banco aí e vê se foi feita uma transferência de 5 mil na sua conta. Aí a pessoa, ela clicou no link, quando ela clica no link, espelhou o aplicativo dela, o celular dela espelhou lá no computador do bandido. Sim. Aí ele começa a movimentar, colocou a senha do banco ali, o cara lá copiou a senha do banco dele. Ao invés dele movimentar, quem começa a movimentar a conta dele é o golpista. Aí ele começa a fazer empréstimo, transferir dinheiro, e quando você vê, você causou o prejuízo. Então desliga o telefone e liga lá no seu banco lá, ao invés de clicar no link. Então aí liga lá no seu banco, vai lá no seu banco e verifica, que aí pelo menos você não cai no golpe. Porque os caras falam ali, você fala, pô, mas chegou a mensagem aqui do banco. Não é do banco a mensagem. Várias pessoas já que eu sei caíram nessa do banco aí se passando. Doutor, agora uma outra situação que eu gostaria de abordar contigo, até a polícia, tem a civil, militar, enfim, já receberam inclusive um ofício da CDL, né, quando foi pedido o policiamento reforçado, principalmente nos locais onde há mais comércio na cidade, por causa do fim de ano, o horário estendido para as pessoas conseguirem fazer suas compras, né? E a polícia também está trabalhando já de que forma nesse especial de fim de ano? Porque ainda acontece assalto, furto, enfim. Sim. Qual que é a orientação à comunidade? Assim, a cautela é sempre importante, mas chega no final do ano, muitas vezes a polícia redobra o seu efetivo, é o que acontece. Mas nós não temos uma quantidade de policiais que você possa, até porque os policiais também têm direitos a férias, têm direito a... Então, você não vai conseguir aumentar muito mais aquilo que você tem. Então, as pessoas, nesse momento, aí, tome muito cuidado na hora de fazer transações, prestigie também o comércio local. Eu sou um defensor do comércio local, até porque, se eu vou ali na sua loja, e eu comprei um produto lá que me causou transtorno, prejuízo, eu sei na onde recorrer para ressarcir o meu prejuízo. Então, a sua loja está ali. Eu sou um defensor do comércio local, porque além de ele ajudar você ter pessoas empregadas aqui no município de Sinop, estão contribuindo com os impostos para Sinop, a cidade vai crescer, fortalecer as empresas aqui, mas ter um pouquinho de cuidado na hora de andar nas ruas, não anunciar. Hoje está mais fácil, como você disse, as pessoas não andam mais com tanto dinheiro, elas fazem muitas transações por aplicativo, por cartão, então é mais fácil ela não ser roubada. Até porque aquela figura do sequestro, que obriga o cara a fazer a transferência, é muito rara de acontecer. Então, quase não ocorre. Tem mais cautela no dia a dia, que realmente o roubo está diminuindo bastante, mas aquele furto que o cara mete a mão na sua bolsa, tromba em você, ou você está num local ali, a pessoa desvia sua atenção e te leva alguma coisa, esse ainda existe bastante. E, doutor, e como é que vocês se prepararam agora já para esse horário especial também do comércio, né? Principalmente na semana Natal? O policiamento sempre tem uma escala, todos os anos é sempre previsto, nós sempre temos uma escala de final de ano, para todos os policiais. Então, a gente sempre redobra, mas, como eu disse, tem um limite, né? Porque nós não conseguimos criar dobrar o efetivo no final do ano, porque nós não temos tanta gente assim. Então, a gente aumenta para aqueles dias lá. E a Polícia Militar, com certeza, também
Reforça o patrulhamento também, né? O patrulhamento ele é orientado para os problemas que tem no local. Então, ele acaba focando mais nos setores que estarão mais vulneráveis. Uhum. Doutor, eu agradeço sua presença por aqui, por você sempre vir informar. A informação é tudo, né? Principalmente nesse mundo de tecnologia. A gente falou, foi tendo para outras situações, mas todos deram a volta e pararam aonde? Nos crimes virtuais, né? Que hoje, então, cabe a população também de ficar atenta e saber quais são esses tipos de crimes para não cair. E aproveito e deixo o espaço aqui para essas considerações finais. Quero agradecer a oportunidade de estar aqui e dizer para a população, olha, a questão da criminalidade não vai mudar se nós não tivermos um enfrentamento sério do crime pelo Estado brasileiro. Quando eu falo Estado, é o governo federal, o governo estadual, mas principalmente é o governo federal. E esse enfrentamento precisa ser através de criação de legislações sérias, e nós precisamos urgente de 2 mudanças constitucionais. Aliás, eu até entendo que nós precisamos de outra constituinte, porque essa Constituição que está aí não protege a pessoa que trabalha. Essa Constituição que está aí protege o criminoso. Vou citar 2 defesas que eu tenho. O cara que matou uma pessoa, nós tivemos essa jovem transexual aí que foi assassinada no município de Sinop, tiraram a vida dela, ela não reviverá, ela não voltará, ela perdeu o bem mais valioso que todo ser humano tem, que é a sua própria vida. E esse criminoso, no Brasil, no máximo que ele ficará preso é 30, 40 anos. Então, para mim, matou, paga com a própria vida. Estuprou, prisão perpétua. Então, e é esse debate que tem que ser feito, da punição verdadeira para o criminoso. Integrou a organização criminosa, o cara é membro de organização criminosa, prisão perpétua. Porque o cara que é membro de organização criminosa foi o cara que matou o jovem aí, a Santrosa. O membro de organização criminosa é o cara que dá o golpe. O membro de organização criminosa é o que faz o assalto. O membro de organização criminosa é o que vicia o seu filho na droga. Então, as penas para esses crimes precisam ser modificadas. Não é, nos Estados Unidos, o governo federal, os estados legislam em cada área, na sua jurisdição. Uns têm pena de morte, outros têm prisão perpétua. Cada um legisla e o governo federal não intromete no combate à criminalidade, só nos crimes mais graves, que tem a intervenção do governo federal, que são pontuais, e funciona. Aqui não funciona porque o povo brasileiro é leniente com a criminalidade ao colocar para representá-lo pessoas que não têm compromisso com a sua segurança. Volto a dizer, nós tivemos aqui nos últimos 3 anos cerca de quase 5.000 pessoas que foram vítimas do crime de estelionato, que tiveram seu patrimônio dilapidado por criminosos, cuja pena é 1 ano. E isso só vai mudar o dia que você mudar. Então, se nós não mudarmos nada disso, vamos continuar fazendo a mesma coisa, você vai continuar sendo vítima e as coisas só tendem a piorar. Então, ou a gente começa a se mobilizar para mudar as coisas, ou, infelizmente, nós nos tornaremos o próximo México. Ok, doutor, obrigada pelas suas informações, obrigada pela sua participação por aqui. E eu e você temos o nosso próximo encontro aqui no podcast da CDL. Vou te esperar. Tchau, tchau.